E a ideia, como nas outras apresentações que a gente tem feito, né, principalmente nesse nicho de segmentos, é passar um pouco para vocês sobre os riscos, né, hoje especificamente sobre as fintechs, então todas as instituições de processamento financeiro, né, com ativos na web, e como que isso vai se relacionar aqui com o produto da GoCash, né, dentro da camada de cibersegurança web. Então, o Gessé vai iniciar, né, a apresentação para vocês, depois eu vou assumir, e fiquem à vontade, tá, para tirarem dúvidas, para anotarem as perguntas. No final, a gente vai abrir aí um espaço para que vocês possam interagir aqui conosco, para deixar mais claro esses pontos, tá bom? Boa apresentação para todos, espero que aproveitem. Maravilha. Obrigado pela introdução, Felipe. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí todos à live. Esse tema é bem interessante, porque diferente dos dois últimos, né, que teve um foco muito maior em indústria e na parte de saúde em si, esse ele vai, digamos, impactar a nossa vida diariamente, né? Acho que todo mundo aqui tem pelo menos uma continha ali em alguma fintech, já que está crescendo bastante no Brasil nos últimos anos. Então, é um assunto que, não só de forma pessoal, mas também para cada um de vocês, né, que se relaciona com empresas parceiras ou gateways de pagamento e etc. Então, acho que vai ser um tópico aí bem interessante. E o foco principal, né, como o Felipe bem comentou, é a gente criar essa relação de fato, como a GoCash pode resolver, né, apoiar de forma palpável no que diz respeito à segurança nesse nicho que é tão crítico, né. Então, para começar aqui, eu gostaria de trazer para vocês alguns números, né? De fato, à primeira vista, só de falar de finanças já é algo grande, e realmente é. No Brasil, vocês podem ver que são dados aqui atualizados, né? Mais de 1.600 fintechs, e aí de todos os tamanhos e focos, né? Até porque algumas vão ser muito mais voltadas a gateways de pagamento, outras vão ser mais voltadas a cartão, financiamento, enfim. Então, cara, mais de 1.600 é realmente bastante coisa. O Brasil, realmente, na parte financeira, é bastante forte, né? O Pix é um ótimo exemplo do quanto que a gente consegue construir tecnologia de ponta em um setor que antes era muito mais dominado ali pela Europa, né? Estados Unidos e tudo mais. Então, vocês podem ver que o salto de 2019 para cá foi absurdo, né? Mais da metade. Aqui a gente pode ver também que a parte de crédito, né, cresceu mais ou menos aqui 330 vezes, são mais de 94 milhões de clientes ativos em todo esse ecossistema, e aí com isso, é um setor muito visado, né, então a gente pode ver que 84% dos ataques da América Latina em si é concentrado no Brasil, não só pela quantidade, mas também porque a população é altamente bancarizada, né, então tudo isso a gente pode traçar um paralelo, né, de que existe um descompasso, de certa forma, porque 60% dos executivos, eles acham que estão bem preparados, né, até seguem algumas práticas de segurança, mas não estão imunes, né, como qualquer aplicação que está publicada na web, ou até mesmo, né, com falhas que podem ocorrer o não seguimento ali de boas práticas, né, de desenvolvimento seguro e outras práticas em si que as aplicações devem seguir. Então, basicamente, só 25% dos especialistas técnicos, eles concordam que, de fato, as aplicações ou aquelas fintechs têm uma proteção adequada, né? Então, passando um pouquinho de números em si, também é interessante a gente ver casos reais, né? Então, a gente consegue ver aqui que, olha, em 3 meses, teve uma sequência, assim, absurda de fato, ataques ou fraudes, vulnerabilidades, enfim, e tudo isso em empresas, provavelmente vocês conhecem alguma dessas aqui, assim, que é bem conhecida. Aqui a gente pode ver algumas estimativas de números do impacto que teve, né, em cada uma dessas fraudes. Por exemplo, da Sinqia foi um impacto aqui de mais ou menos 710 milhões de reais, né? Isso que 360 milhões foi bloqueado pelo Banco Central antes de completar, então o estrago teria sido ainda maior. A gente pode ver aqui na Monbank, né, que é a Monetarie, em setembro do ano passado, foi basicamente 4,7 milhões de impacto, graças a Deus, e graças também aos excelentes profissionais que temos, principalmente no Banco Central, 4,7 milhões foi recuperado, mas assim, vocês podem ver que o impacto ele vai variando, não importa o tamanho da empresa, não importa se é um banco que começou há um ano atrás, ou se já está há muito tempo, como por exemplo, o Nubank, que meio que começou, né, essa escalada aí e o investimento em fintechs,
A gente tem também aqui o FinTorPay, o impacto um pouquinho menor se a gente comparar, por exemplo, com o da Sinqia, mas ainda assim, né, afetou um campo bem diferente, né, muito mais voltado a partir de certificado digital, credenciais que são vazadas, né, e vendidas aí na Dark Web em si. Temos também o da CIM Software, né, do BMP, que basicamente foi um dos maiores desvios da história do sistema financeiro, e isso, né, acelerou uma resposta do Banco Central para apoiar essas fintechs. Então, a gente pode ver que realmente o impacto ali varia um pouquinho, mas tudo isso, como a gente pode analisar, tudo isso sustenta esse argumento de que é um setor realmente relevante e completamente visado, né? E um Então, ponto é que, assim, todos os impactos sempre são na casa do milhão. exato. Você nunca vê ali nenhum tipo de problema que vai ser nos milhares, nas centenas de milhares. É do milhão para cima. Então a gente está falando de um rombo muito grande quando tem algum problema. Passou de 1 milhão já é, assim, grana suficiente, né? Claro, as ordens de grandezas para empresas desse nível são diferentes, mas no final são prejuízos e isso no final vai sempre afetar aquele ponto, né, Felipe, que a gente sempre fala da reputação, principalmente quando envolve dinheiro, né? Acho que ninguém aqui vai voltar a confiar rapidamente, se é que isso pode acontecer, em um banco que teve algum vazamento de dados, né? Principalmente em dados pessoais. E aí, nesse ponto, a gente já linka com o próximo slide, né, que é sobre o custo real de um incidente no setor financeiro. Então, em termos médios aqui, né, até evaluando aqui na parte de dólares mesmo, então, ó, 5,56 milhões de dólares é o custo médio de um vazamento no setor financeiro. Isso são estimativas aí da própria IBM, né? Todo mundo conhece a IBM, sabe que eles estão direcionados bastante para a parte de análise de dados, então são fontes super confiáveis que a gente usa. Somado a isso, o custo médio de um downtime causado por um ataque DDoS, né, que também é algo que, falando agora da GoCash, né, é algo que a gente atua fortemente, tanto em camada 4, quanto principalmente em camada da aplicação, mitigando esse tipo de ataque. Então, a gente pode ver que o custo médio é 22 mil por minuto. É um número, assim, absurdo. Parece até, só brincando aqui, mas parece até salário de jogador, né? Tipo, ganho não sei quanto por minuto. Nesse caso, seria um prejuízo. E aí, a gente tem ainda outra métrica, né, de 50 milhões de multa, né, por sanções por não seguir práticas da LGPD. Em outros países, né, são outras regulações, mas falando no Brasil, a LGPD tem atuado aí fortemente, né, fiscalizando e, nesse caso, multando as empresas que não seguem as práticas. E a gente pode ver também que mais de 65% dos ataques que cresceram nesse setor foram em APIs, né, então é algo que a gente vai falar bastante ao longo da apresentação, e é um vetor de ataque que muitas vezes não tem as autenticações necessárias, adequadas, e de fato trafegam dados muitas vezes sem encriptação necessária, sem as práticas de sanitização, e muito menos sem ativar ferramentas necessárias, como uma ferramenta de API Firewall, ou que de fato cuide do inventário das APIs, né? Então, todas essas palavras-chave aí são para dizer o quanto a API em si é relevante nesse ponto, né? E aí a gente consegue ter uma noção clara, né, de que a fintech, ela, de fato, passou a operar uma malha digital bastante exposta, né? E, de fato, trazendo essas pessoas que antes, né, não eram bancarizadas, aumentando a quantidade de público que eles têm, só que com isso a parte técnica, né, a segurança em si, não acompanhou. E aí a gente tem aqui 4 principais pontos, que é as APIs, como a gente mencionou, que não tem a proteção adequada, então são APIs que trafegam dados de pagamento, dados pessoais, né, CPF, endereço, enfim, integrações com Open Finance, que é algo assim, é algo maravilhoso, porque todos os bancos, por um lado, vão ter acesso ao seu histórico de crédito, transações, você consegue, por exemplo, até ter facilidades, de certa forma, em gerenciar todo o seu patrimônio, e até questões de melhora de score de crédito. Por outro lado, quanto mais fragmentado esses dados ficam, maior a incidência de ataques e vulnerabilidades. A gente tem essas integrações que também tem uma certa ligação com o Open Finance, mas nesse caso seriam integrações entre aplicações. Hoje em dia, está tão fácil fazer um SaaS, integrar com o gateway de pagamento, com isso, mais brechas que podem ser atingidas, ou até mesmo com plugins desatualizados, bibliotecas de aplicações, ERPs, né, de fato, as aplicações
que gerenciam as contas em si, CRMs e tudo mais, e muitas delas sem um rate limit, né, sem impor um limite de quanto o mesmo IP ou a mesma aplicação pode fazer de requisições, principalmente se a gente estiver falando de APIs públicas. Essa parte de você depender de terceiros também é um problema, porque você tem que assumir que aquela outra empresa que está te fornecendo um serviço, seja de banco, banking as a service, né, nesse caso seria algo ali on demand, ou uma aplicação completamente white label, que, de certa forma, é um risco para sua marca, já que você vai estar usando a aplicação desenvolvida por outra pessoa, e como eu falei, né, torcendo aí para que as práticas de segurança estejam adequadas. Então, nesse caso, é até interessante falar que nos 3 incidentes, 3 dos 4 que eu trouxe, foram justamente por plataformas de white label, então é um risco muito maior quando você não, digamos assim, faz aquele double check e coloca uma ferramenta de segurança na frente, para não confiar cegamente, né? E o último ponto, que esse aí afeta qualquer indústria, que é a parte de aplicações legadas, né? Realmente, esse ponto, a gente sabe que nem sempre é viável para os times de segurança ou de TI em si atualizar as aplicações por inúmeras questões, mas se a gente tem um legado que é utilizado por milhares de pessoas, minimamente ele tem que ter uma segurança reforçada e até mesmo um combo de soluções, que vai passando por WAF, bot mitigation, no caso, um bot protection em si, rate limiting, API firewall muito importante, e claro, investir principalmente na observabilidade, né? Esse ponto, não só a proteção é relevante, mas também entender o que está acontecendo ali com logs, integrar com ciência, etc. Então, acho que até esse ponto aqui, a gente consegue ter uma visão clara de que é um setor muito visado, temos casos reais, né, de ataques que ocorreram com valores, assim, realmente absurdos de altos, e aí agora acho que o Felipe ele consegue trazer uma visão para a gente de, beleza, a gente sabe que tem esses pontos, mas o que de fato ficou exposto, o que de fato a gente consegue entender como um ativo valioso, obviamente orientado a fintechs, né? Então, lá. Perfeito, pessoal. E aí, então, a gente segue agora com exemplos reais desses cenários, né, que o Gessé passou ali. Então, a gente fala, tem coisas legadas, expostas na web, a gente tem integrações, a gente tem isso, a gente tem aquilo, mas às vezes é difícil de materializar isso, né, principalmente ali para um cliente em potencial. O que isso significa para ele? O que eu tenho de legado que está exposto? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. O portal do cliente é um dos melhores exemplos, né, de exfiltração de dados ali que está exposto na internet. Você tem que entrar com seu usuário e sua senha, muitas vezes com seu CPF, às vezes com um e-mail, às vezes com um número de telefone, todos os dados que você pode interceptar facilmente se não tiver uma camada de proteção adequada. A parte de APIs, que a gente sempre vai bater muito na tecla, né, principalmente nessa nova vertical da GoCash relacionada a API Firewall Inventory Discovery, na nossa iniciativa de transformação numa empresa focada em WAP. Então, aqui a gente tem alguns cenários de API, né? A gente tem as APIs de pagamentos /Pix, que tudo isso é comunicado com o Banco Central antes de ser completado ali, né? Qualquer tipo de transação. Principalmente ali quando a gente está falando daqueles cenários de white label que o Jessé comentou, de banking as a service. Então, a gente tem um cenário hoje de muitas empresas que não eram do setor bancário, mas que acabaram incluindo algum tipo de serviço de pagamento na sua estrutura, algum tipo de serviço de crédito, e agora comunicam, né, com essas APIs. Então, você precisa de uma proteção ativa em cima desse ativo também. Junto com o Open Finance, que é super importante para você ter ali comunicação entre diferentes instituições financeiras, né? Hoje isso é uma pedra angular quando a gente fala de ter mais crédito, de ter um melhor poder de compra. Você precisa dos bancos se comunicando para você ter um histórico consolidado nas diferentes instituições que te atendem. E são APIs extremamente sensíveis que também precisam dessa camada de proteção. Portal de parceiros B2B. Então, o banco trabalha com nós, clientes finais, mas ele também trabalha com diversos fornecedores e parceiros. E tudo isso são integrações expostas também. Juntamente com os ambientes de homologação, que são aí um dos recursos mais negligenciados quando a gente fala de segurança, não só web, né, mas no geral. Muitas vezes o que o cliente pensa é só um ambiente de teste, é só um ambiente de desenvolvimento, não está ali a credencial real, isso quando não está, né?
mas ele pode falar, não está credencial real, não tem ali um vetor de ataque claro. Mas ele pode ser uma porta de entrada. Muitas vezes o mesmo servidor que roda o ambiente de homologação é o servidor que roda o ambiente de produção também. Se eu comprometo a máquina, eu tenho acesso aos dois. Então tudo vira um vetor de ataque muito mais extenso do que a gente consegue olhar num primeiro momento. E aí, tem alguns cenários aqui do impacto que isso vai trazer, né? Então, aqui a ideia é realmente materializar para vocês toda a linha de argumento que você precisa trazer para o cliente entender qual que é o problema de um ataque ali. Quando a gente fala de credenciais ou certificados comprometidos, a gente começa a falar de ordens de pagamento fraudulentas. Então, esse é um dos piores cenários que a gente tem, porque é onde você começa a perder dinheiro de fato, né? A parte de vazamento de dados vai cair em algumas perdas que são diretas, como as sanções da LGPD. A gente já viu que são multas absurdas e hoje está batendo muito forte em cima disso. Já passou o período de adequação inicial da LGPD, então já tem uma cobrança muito maior em cima desse tipo de problema. Só que a gente tem as perdas indiretas, né, que a gente chama, que o Gessé muito bem pontuou. Se você é cliente de um banco e ele tem um problema, você vai voltar a fazer negócios com ele? Então você tem a questão da perda de confiança, que é diferente da reputação comprometida, porque a perda de confiança é para quem já usa. Então eu, como cliente, vou migrar para outra instituição. A reputação comprometida vai me atrapalhar na aquisição de novos clientes. Então você perde quem já está com você e perde quem poderia entrar no futuro. E aí tem outros cenários, né, que vão aí se diluindo também em criticidade, mas DDoS em APIs e em ambientes de pagamento vão indisponibilizar o uso dessas ferramentas de forma legítima, e aí você começa a ter transações negadas, você começa a ter sanções regulatórias por indisponibilidade para o seu cliente, brute force em portal de cliente, que vai gerar fraude, estorno, danos reputacionais, de novo, voltando no que a gente falou ali em cima, né? Bots coletando tarifas e condições, isso também é uma perda indireta que muitas vezes o cliente não pensa, mas é o momento onde ele perde competitividade, né? E é um argumento que a gente sempre usa muito forte aqui na GoCash. Se todo mundo sabe as minhas taxas de juros, as minhas taxas de empréstimo, se todo mundo tem acesso extremamente fácil às minhas informações de negociação, os meus concorrentes conseguem trabalhar em cima disso. E aí começa a virar aquela briga. Ah, não, eu ofereço 5% de juros. Meu concorrente vai lá e oferece 4,99. E aí você começa uma corrida ali completamente desleal, porque tem uma automação varrendo esses dados em tempo real. E as APIs com autenticação exposta, não precisa nem entrar muito no detalhe, né, para entender o tamanho do problema. Se alguém consegue interceptar ali um token de transação, um usuário, uma senha, uma ferramenta de autenticação, ele consegue validar um monte de transações fraudulentas e exfiltrar ali bastante dados no meio desse processo. Aqui a gente traz, inclusive, algumas informações regulatórias. Dentro do mundo financeiro, é muito importante a gente trazer esse tipo de dado, porque ele reforça a maturidade. Então, eu não estou falando para você só o problema que isso vai te trazer no nível superficial. Eu quero que você entenda a nível legal as sanções que vão ser impostas. Então, a gente tem algumas resoluções aqui do Banco Central, tem duas de 2021, então, relacionadas a políticas de segurança cibernética, tanto para bancos como um todo, como também para instituições de pagamento, e aí vai ter fintechs, as empresas autorizadas a prestar serviço e tudo mais, assim também como algumas exigências de 2025, né? Essas resoluções 494, 498, que vão colocar controles técnicos verificáveis para proteção. Então, aqui a gente sai de uma camada onde eu digo, eu estou protegido e eu tenho que começar a comprovar com logs, com dados, realmente com métricas, que existe uma proteção. Então, eu tenho que mostrar que eu tenho um AF atuando, eu tenho que mostrar que eu tenho a segurança das minhas APIs, gestão de certificados, e nisso a GoCash vai atuar com muita assertividade. A gente consegue, né, comprovar ali, através dos diversos logs que a gente trafega dentro da plataforma, e muitas vezes são integrados com os CIEMs que vocês oferecem, como serviço gerenciado para o cliente, no pacote da parceria, para trazer as informações de que, olha, realmente tem uma proteção ativa, ela está realizando bloqueios, estou coberto, né, legalmente falando, contra essas ameaças cibernéticas. E a própria LGPD, que
desde que saiu, né, tem sido aí um dos assuntos mais recorrentes quando a gente fala de proteção de dados especificamente. Então, parou de se preocupar apenas com a perda financeira ali de uma transação fraudulenta e começou a se preocupar com o comprometimento do dado do consumidor de fato. Todas essas resoluções são aplicadas para bancos e fintechs de forma geral. E todas elas você consegue uma cobertura, né? Consegue ali um resguardo legal usando uma ferramenta como a nossa. E aí tem aqui uma especificação de como os produtos vão atuar, né, nesses cenários de risco que a gente comentou. Então, o AF vai ser muito efetivo, por exemplo, nos portais e áreas logadas. Então, ele vai evitar SQL injection, XSS, exploits ali do OASP Top 10, que vão ser mais relacionados com uma ação humana, de fato, né? Com um atacante ali dedicado. O API Firewall atuando ali num dos recursos mais sensíveis, que são as APIs, reforçando sempre que o posicionamento agora não é só mais proteger as APIs, mas identificar e documentar cada uma delas através dos nossos serviços de inventory e discovery. Então, a ideia agora não é só mais eu saber que a minha API está protegida. Eu sei todos os meus endpoints, eu sei todos os meus paths, e eu tenho todos eles documentados, até em caso mesmo de uma auditoria, né? Para poder passar, não, ó, a API funciona assim, e ela tem esses controles, tem esses bloqueios. Proteção anti-DDoS, que vai ser efetiva aí em todas as áreas, né, relacionadas. Então, os portais podem sofrer com DDoS, as APIs podem sofrer com DDoS, todas as transações acabam sendo suscetíveis a esse tipo de ameaça. O bot mitigation, que vai ser muito relacionado à competitividade. Então, bloquear crawlers, scrappers, relacionados aí à identificação das minhas condições comerciais. O rate limit, que vai atuar ali muito junto com as outras ferramentas na hora de diminuir impactos. Então, ao invés de eu deixar um atacante correr solto ali, fazer 100 requisições maliciosas, porque ele deu bypass em outras ferramentas, eu limito ali a 5 requisições em um minuto, por exemplo, e aí eu já consigo matar várias tentativas de golpe que ele poderia fazer nesse meio tempo. Fora a questão do MTLS, que hoje é um pré-requisito do Banco Central para qualquer processamento de PIX. Na hora de fazer ali a chamada da API do Banco Central para poder fazer esse pagamento, você precisa necessariamente ter um certificado MTLS. E hoje, dentro da GoCash, você consegue fazer, né, a inserção desse certificado para que a gente possa repassá-lo nas comunicações. Sem isso, você bate na porta e não consegue completar as transações. E aqui a gente traz um guia, né, de como materializar todos esses argumentos para o cliente. Então, na hora de fazer ali uma comunicação comercial com ele, a ideia é a gente passar valor, né? É sair um pouco desse mundo técnico e começar a materializar isso para ele em dados que fazem sentido para o negócio. Então, o que acontece se o meu Pix sai do ar? A receita trava e o cliente vai usar o concorrente. Entra naquelas questões de perda de confiança, reputação manchada, etc. O que acontece se os dados vazarem? Dinheiro, muito dinheiro que eu vou perder. Entre LGPD, reguladores, churn, etc. O que acontece se o portal for derrubado? Vou ter indisponibilidade, vou ter sanções regulatórias por causa do tempo de downtime e vou ter o dano reputacional. A gente sempre vai falar muito, né, sobre fidelidade quando a gente está no mercado financeiro, porque é a recorrência do cliente no negócio que faz ele girar. E perguntas que são mais propositivas, né? Então, ao invés de uma qualificação mais rasa, é a gente chegar realmente na dor. Como que você protege o acesso hoje? Já tem alguma ferramenta que faz isso? Porque muitas vezes a gente ouve, não, eu já estou protegido, eu tenho um firewall lá dentro. Tá, mas e nas camadas anteriores? E no que está exposto? As integrações via API com os adquirentes têm alguma proteção? Se essas credenciais de fornecedor vazassem, o que aconteceria? Se a API do Pix ficasse fora por horas, qual seria o impacto na receita? Já tiveram tentativas de acesso não autorizado recentemente? Todas são perguntas que vão levar o cliente a pensar: quanto dinheiro que eu vou perder se qualquer um desses cenários acontece? Então, a ideia é não dar a resposta, né? A ideia é realmente fazer perguntas que vão colocar ele para pensar, porque quando ele chega na resposta sozinho, ele fica mais
fácil de aceitar a ideia. Uma coisa é você falar, você vai perder dinheiro. E outra coisa é ele fazer as contas internas junto com a equipe e falar, eu vou perder muito dinheiro se tiver algum tipo de problema desses. Então, a ideia base é essa, pessoal. A gente trouxe aqui alguns cenários, trouxe, né, os ataques que aconteceram, trouxe as normas envolvidas em todo o processo e uma linha de argumentação que pode facilitar essa conversa. Então, agora, a gente já vai para o encerramento e eu vou deixar aberto, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, só reforçando, né, um caminho ali que a gente sempre vai recomendar na hora de fazer a tratativa, que é solicitar um radar Go Cache, então fazer um mapeamento ali rápido dos domínios, evoluir isso para uma POC com um relatório de segurança ali até 14 dias, que a gente consegue trazer volume de atividade maliciosa, exemplos de falsos positivos, e isso é um ponto muito relevante. Os bancos, né, as fintechs, enfim, têm uma tendência a ter sistemas legados. E um argumento muito forte que a gente sempre vai usar é que ele não precisa adaptar o que ele já tem hoje para usar Go Cache. A nossa ferramenta é granular o suficiente para se moldar em volta do negócio do cliente. Então, se ele tem um sistema legado que não manda todas as informações, que tem algum tipo de problema, a gente consegue atuar com regras de exceção para poder facilitar essas integrações. E aí, realmente evoluir com o nosso time comercial para abordagem. Pode falar, Marcelo. Opa, boa tarde, parabéns aí pela apresentação, foi bem objetiva. Eu sou da Smart Cyber e eu queria saber o seguinte, esse radar Go Cache, a gente já sendo revenda, a gente consegue gerar para o cliente ou precisa pedir ajuda a vocês? Consegue sim. O radar é uma ferramenta pública, tá? Até o próprio cliente consegue utilizar. Eu vou colocar a URL aqui no chat para vocês. E a usabilidade é basicamente colocar o domínio que você quer investigar e ele vai trazer ali um relatório dos subdomínios vinculados, né? Então, vai trazer ali todos os subdomínios que têm alguma exposição na web e a vulnerabilidade, né? A criticidade, melhor dizendo, deles. Pode falar, Gessé. E eu também... Vocês vão compartilhar essa apresentação? Porque seria legal para a gente ter, né? Sim, na sequência a gente pode compartilhar, inclusive, a gravação também, né? Para que você possa mostrar para mais pessoas aí da Smart Cyber que por algum motivo não entraram aqui. E aí, complementando um pouco mais sobre a ideia do radar, né? É de fato ele fazer com que vocês tenham algo para, digamos assim, levar embaixo do braço e apresentar para um cliente, movimentar ele. É uma visão geral de, olha, é assim que está a sua infraestrutura hoje, as suas aplicações, e a GoCache ela pode ajudar, né? Atuando aí como um quick win, como a gente chama. A implementação da GoCache é super rápida em comparação a qualquer outro firewall desses considerados NGFW ou on-premises, porque basta você selecionar uma, duas aplicações para uma POC com a gente e você vai ter todo o nosso apoio, né, junto do seu time aí para conseguir provar o valor rapidamente, né. Perfeito, Gessé. Marcelo está com a mão levantada? Tem mais alguma dúvida? É porque a gente está com um cliente que a gente tem o Security Scorecard, né, que vocês devem conhecer bem, e eles têm o Tenable One. E aí eu queria saber se o GoCache consegue assim, competir com o Tenable One ou até substituir, a gente fazer um replacement dele. Porque eu sei que vocês competem mais com a Cloudflare, correto? Correto. Mas eu não sei o Tenable One, eu não estudei ainda a fundo, e eu queria saber se tem alguma... A gente consegue substituir ele de alguma maneira e botar a GoCache. Na realidade, são ferramentas com propostas diferentes, né? O Tenable vai ser muito mais voltado a gerenciar a exposição. Então, ele vai atuar similar ao radar, em alguns sentidos, né? Para mostrar o que precisa ser melhorado, na teoria. Enquanto na GoCache, a gente vai ter um direcionamento muito maior na ação prática de segurança. Eu não diria que é necessariamente na linha de substituição, mas com certeza tem muito a ser agregado de forma complementar. Ele pode revelar ali, né, vulnerabilidades e endpoints, por exemplo, enfim, algumas ameaças às quais a empresa está sujeita, e a GoCache pode entrar como a resolução dessas ameaças. Até porque, complementando, né, o radar ele vai até um certo ponto, já que ele utiliza de informações públicas, né, ele não é invasivo, ou seja, você pode realmente usá-lo como um complemento, como eu falei, para iniciar a conversa, gerar esse senso de urgência, e aí uma coisa não vai, digamos, anular a outra, né.
Então, acho que bem pontuado assim. Ok, obrigado, viu? Muito obrigado. De nada. Inclusive, pessoal, essa é uma pergunta muito boa, porque reforça um ponto que a gente sempre traz. As ferramentas de segurança como um todo são complementares. É muito difícil, né, praticamente impossível, a gente falar, você pode contratar essa ferramenta XPTO e você estará 100% protegido em toda a sua infraestrutura, em todos os seus acessos. Tem muitas camadas diferentes de proteções que a gente pode e deve aplicar para alcançar as melhores práticas de segurança. Então, sempre tragam, né, para a gente, como o Marcelo fez, quando tiver uma dúvida do tipo, meu cliente já usa uma ferramenta XPTO. A GoCache concorre, a GoCache ajuda, dá para encaixar os dois juntos, dá para substituir, mas não deixem, né, de trazer as oportunidades, porque ele já usa alguma coisa similar. Sempre tem ali como a gente encaixar alguma coisa. Um cenário, inclusive, super viável, né, principalmente agora, de novo, nessa empreitada do app, é ele trazer só as APIs, por exemplo, para a gente fazer o discovery, o inventory e a proteção das APIs especificamente. Então, a gente tem alguns cenários de clientes que têm aplicações distribuídas entre a GoCache e entre concorrentes nossos. Porque tem um serviço nosso específico que fazia mais sentido para ele dentro da GoCache do que num concorrente. Então, nunca é um não, né? Nunca a gente vai falar, não, ele já usa alguma coisa, não traga para nós. Independente do que for, dá para a gente tentar fazer ali um bem bolado na hora de uma proposta. E aí, se quiser reforçar ainda mais esse discurso, é você sempre linkar também com a parte de observabilidade, que é tão importante, né? A gente vai oferecer todas as proteções adequadas, mas o valor gerado por CIEM, né, por uma operação anti-SOC, que vocês podem oferecer, é um valor agregado, assim, que, inclusive, pode facilitar, né, a abertura, já que muitas empresas hoje não usam, né, nenhum CIEM, eles não têm visão do que está batendo na API, de fato, o que está chegando ali, ou quando tem uma visão muito rasa. Então, a GoCache apoia enviando os logs completos, seja de acesso ou de segurança, para qualquer CIEM do mercado, um syslog, um bucket, enfim, a gente consegue apoiar nessa parte. Muito Beleza? bem colocado. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Bom, vou assumir que não, então. Então, para finalizar, agradeço a presença de todos, como sempre. Espero vê-los na nossa próxima edição, mês que vem. E, como sempre, qualquer dúvida, qualquer ponto que surja, fiquem à vontade para nos acionar. Nossos e-mails estão aqui, a gente vai compartilhar a apresentação com vocês. Então, não fiquem acanhados. Ah, não sei qual que é o Sales Engineer que me apoia, se é o Felipe, se é o Gessé. Manda para os dois na via das dúvidas, a gente responde, a gente trata aqui dentro, não tem nenhum problema, tá bom? Pessoal, uma boa Obrigado, tarde, um pessoal. bom trabalho para todos. Valeu, Tchau, tchau. abraço.